Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Hoje, a gente mergulha numa história que, olha, vira de cabeça para baixo a ideia que muita gente tem de São Gonçalo durante a ditadura militar. Totalmente. A imagem de uma cidade meio apática, né? Exato. E a nossa fonte é um relato muito pessoal, quase um segredo de família, que mostra que existiu sim uma resistência clandestina, muito bem articulada por lá. Nossa missão é entender como eles operavam nas sombras. E a história já começa com uma imagem muito forte, né? Fortíssima. Imagina uma gráfica secreta, imprimindo material subversivo, assim, no quintal de uma casa simples, protegida não por muros ou armas, mas por cerimônias religiosas. O epicentro disso tudo era a casa de Oswaldo Mendes, lá no bairro Zé Garoto, uma figura e tanto. Sim. Ele era telegrafista, mas antes disso, um ex-combatente da Segunda Guerra. Um pracinha da FEB que lutou na Itália. Só que aí vem a pergunta: o que acontece quando um herói de guerra volta para casa e o próprio Estado olha para ele com desconfiança? Pois é, e esse é um ponto crucial que a fonte levanta. Esse sentimento de abandono foi o gatilho para tudo. Ele vai, luta pelo país e quando volta, em vez de reconhecimento, ele é rotulado, marginalizado. Quase como um problema. Exato. Para alguém que viu o fascismo de perto, essa virada do Estado brasileiro empurrou ele direto para a militância sindical e, claro, para o Partido Comunista, o PCB. Ele vira o Fabiano na clandestinidade. E essa radicalização não era só na teoria, né? Se manifestava ali no dia a dia. Dentro daquela casa, morava com ele ninguém menos que Claudino José da Silva. Uma figura gigante, literal e politicamente. Um dos deputados federais do PCB que foram caçados pelo regime. Sim. E o relato descreve ele como um homem negro, alto, com uma oratória que parava o lugar. E o mais impressionante era a consciência dele sobre racismo estrutural, algo muito, muito à frente do tempo dele. A analogia da flor manacá é limba. É linda. Ele usava a flor que muda de cor como um símbolo de esperança de um futuro com igualdade racial. Ele era um ideólogo ativo dentro daquela célula. Dá para imaginar a tensão, né? Com figuras desse calibre entrando e saindo, como o Apolônio de Carvalho, o Seu Lima... Ou o próprio Lamarca. O próprio Carlos Lamarca, o 01, a fonte diz que ele mal tirava os sapatos, sabe? E sempre estaria antes de todo mundo por segurança. A pergunta é, como eles mantinham isso funcionando com o DOPS na rua? Parece impossível. E a resposta para isso é a parte mais brilhante e, assim, inesperada de toda essa estratégia. A chave não era um esquema de segurança, mas uma pessoa. Nilda Ferreira Mendes, a esposa do Oswaldo. Exato. Ela era uma mãe de santo, uma rezadeira muito respeitada ali na comunidade. O que criava a fachada perfeita. Perfeita. A frente da casa vivia cheia, filas de gente buscando ajuda espiritual, reza, conselho. E enquanto essa movimentação toda acontecia na frente... Nos fundos, a gráfica rodava a todo vapor. Era uma cortina de fumaça genial. Genial. O que é fascinante nisso é como a resistência usou o preconceito do próprio regime contra ele. Para os militares, o que acontecia ali era só macumba, algo primitivo, sem qualquer relevância ideológica, sabe? Um ponto cego total. Um ponto cego criado pelo desprezo do poder. Eles não conseguiam enxergar a organização política sofisticada que se escondia por trás da fé. Foi isso que garantiu a segurança da célula por tanto tempo. Mas essa proteção não impediu que o custo fosse altíssimo. O relato é brutal nessa parte. Oswaldo foi preso várias vezes, sofreu torturas terríveis. Sim. A fonte menciona que ele chegou a perder as unhas. As fugas pelos fundos da casa, pulando o muro, virou rotina. Até que em 71, a situação ficou insustentável. E eles tiveram que mover tudo para a Ilha de Itaoca como um último refúgio. Isso. E isso amarra tudo com a ideia central do relato, que é a disputa pela memória. A história oficial, a que ficou, é a de que São Gonçalo foi uma cidade omissa. Que não participou. Exato. Mas o que essa fonte revela é que não houve omissão. Houve um projeto ativo de silenciamento. Apagaram esses nomes, essas histórias,
Por isso que esse relato de família é um ato político, é recuperação histórica. E essa luta pela memória continua, né? De uma forma agridoce. O mandato do Claudino só foi devolvido simbolicamente em 2013. E em 2018, uma rua finalmente ganhou o nome do Oswaldo Mendes. Mas o relato termina dizendo que a prefeitura até hoje não instalou a placa de sinalização. O que nos deixa com uma reflexão, não é? Se uma história tão rica como essa, com uma estratégia tão engenhosa, pôde ficar escondida no quintal de uma casa em São Gonçalo, quantas outras histórias de resistência, operando sob fachadas que a gente nem imagina a fé, uma associação de bairro, a rotina de um comércio, ainda estão por aí, invisíveis, só esperando para serem descobertas nos subúrbios das nossas cidades.